todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo depois a gente no nosso vídeo, no nosso canal. Dando então continuidade à nossa aula, da semana passada, só para a gente pegar o fio da meada aqui de novo, a gente falava sobre o princípio inteligente. E aí a gente fez então um comparativo, que o Calderaro ele fala pra gente que esse princípio inteligente fez essa longa viagem, até que ele estivesse hoje na nossa condição, na nossa condição humana que nós temos hoje. E esse detalhamento do Calderaro, na verdade, a gente vai ver mais profundamente no livro Evolução em Dois Mundos, logo, E aí a gente comparou esse ensinamento que ele trouxe, essa parte do plano espiritual, como que foi a origem da vida aqui na Terra, com a que a gente tem na ciência, que a ciência também tem as suas teorias, e uma delas é essa que a gente mostrou aqui, que no princípio eles sugerem que houve então uma bolha de ar na água quente e essa bolha não estourou, então foi ali que foi condensado com os elementos certos, na temperatura certa, pressão certa, foi ali então que poderia ter se desenvolvido a vida aqui na Terra, E aí, a última frase que eu disse foi que muito mais importante do que a gente saber como é que foi, como é que não foi de fato, mais importante que isso é o que o Calderaro vem falar agora pra gente, que o princípio espiritual, desde o momento obscuro da criação, caminha sem detença para frente. Que ele viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto e do instinto para a razão, E inúmeros milênios decorreram até a gente chegar aqui onde a gente está, Então nós estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores e escalando as superiores. E no meio de tudo isso daí, toda essa evolução, o nosso cérebro, ele é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito então da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então a marcha do nosso progresso, pessoal, ela é sempre contínua. E as leis que regem essa marcha, ela é a mesma. Ela age tanto no equilíbrio dos astros, dos planetas, quanto essa mesma lei age na questão das estruturas, no movimento dos átomos dentro das nossas células. Então a lei divina, ela é a mesma, ela abrange tudo, Em síntese, o Calderaro fala pra gente, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa, emergindo da bestialidade primária. Desta condição, participamos nós, os desencarnados, que é o Calderaro que está falando pra gente, em número de muitos milhões de espíritos ainda pesados por não havermos alijado, eliminado todo o conteúdo de qualidades inferiores de nossa organização perispiritual. E tal circunstância nos compele a viver, após a morte física, informações afins, em sociedade realmente muito avançadas, mas semelhantes aos agrupamentos terrestres. Então, gente, como a gente sabe, depois do nosso desencarne, ninguém vai para lugares que não seja de acordo com o que a própria consciência manda, E por isso mesmo, mesmo que a gente saiba que o plano espiritual ele é mais evoluído que a Terra, existem, vamos dizer, lugares que são menos evoluídos pela nossa condição inferior, pelas paixões, pelas mazelas que nós ainda sustentamos. Então, tanto
tanto nós aqui na Terra poderíamos estar numa condição melhor, né, uma evolução melhor, quanto o próprio plano espiritual também poderia ser ainda mais evoluído, né? E só não é por nossa falta de vontade, né? De nos melhorarmos, de nos modificarmos interiormente. E no estudo de caso aqui, né, que a gente está vendo dos dois enfermos, que a Carmen contou a história na aula dela, vocês acham, né, que no fundo, tanto um quanto o outro, tanto o enfermo encarnado quanto o desencarnado, no fundo da consciência deles, eles não sabem que eles estão errados, que não é esse o caminho, né? E a mesma maneira nós, né? Se a gente parar para pensar, a gente sabe tudo de errado que a gente ainda está fazendo, né, pessoal? A gente sabe quais são as pessoas que a gente deveria sair aqui do centro, saindo aqui agora, as pessoas que a gente teria que conversar, se desculpar, perder mágoa, perder ressentimento. A gente sabe exatamente o que a gente deveria fazer para a gente chegar um pouquinho mais acima. Mas a gente nem sempre está pronto para isso, né? A gente, na verdade, não quer. Mas é uma reflexão para a gente, né, pessoal? Bom, o Calderaro continua: oscilamos entre a liberação e a reencarnação, aperfeiçoando-nos, burilando-nos, progredindo até conseguir, pelo refinamento próprio, o acesso a expressões sublimes da vida superior, que ainda não nos é dado compreender. Nos dois lados da existência em que movimentamos e dentro dos quais se encontram o nascimento e a morte do corpo denso, como portas de comunicação, o trabalho construtivo é a nossa bênção, aparelhando-nos para o futuro divino. A atividade na esfera que ora ocupamos, né, no caso aqui o Calderaro falando, então lá no plano espiritual, é para quantos se conservam quites com a lei, mais rica de beleza e de felicidade, pois a matéria é mais rarefeita e mais obediente às nossas solicitações de índole superior. Então, pessoal, quanto menos denso o nosso corpo, mais fácil é aceitarmos, assimilarmos as sugestões de ordem superior, né? Mas em ambas as esferas, né, tanto aqui no plano físico quanto na esfera espiritual, uma coisa nunca muda, gente: a importância do trabalho. Em regiões sombrias, fora da esfera carnal, há oportunidades de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes, que voluntariamente contraíram perigosos débitos para com a lei. Então, nas zonas umbralinas, né, pessoal, por exemplo, como a gente sabe, existem, né, os nossos irmãos que estão em condições, assim, super tristes, né? Padecimentos diversos, dor, sofrimento. E nada mais é do que o quê, né? A colheita de uma semeadura feita aqui no plano físico, né? E também nós sabemos, também, né, pessoal, a gente já tem esse esclarecimento que o sofrimento, ele é muito importante, porque é ele que faz essa modificação do nosso mundo íntimo, né? Então, existem esses lugares, a gente sempre pensa, né, eleva o nosso pensamento, faz prece para esses irmãos que estão em zonas umbralinas, em trevas, enfim, mas a gente sabe que o sofrimento, ele é necessário. Aí o Calderaro continua falando, né? Perguntas por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações do longuíssimo pretérito, né? Então, já que a gente sofre, né, já que a gente tem esses padecimentos, né, então por que não lembrar de tudo isso quando a gente reencarna, né? Quem sabe se a gente lembrasse tudo que a gente já sofreu lá na erraticidade, se isso não ajudasse a gente, então, a se melhorar aqui
aqui na crosta, né? Esse é o pensamento do Calderaro falando para o André. Aí ele responde, ele continua falando que se a forma física evoluiu e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico através das idades. Nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos perlustrados. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos dos abismos das origens. Tal faculdade só mais tarde a adquiriremos, quando a nossa alma estiver escoimada de todo e qualquer resquício de sombra. Então, pessoal, a nossa condição hoje não permite que a gente tire proveito das nossas faltas cometidas nas existências passadas, né? Então, por isso que a gente não tem a recordação das mesmas, né? A gente, assim, não tem a lembrança, né? Mas nós temos as nossas tendências e nós temos os nossos instintos. E se a gente parar para analisar, a gente consegue ter uma noção do que a gente já foi nas outras existências, não é mesmo? E se por vezes, né, nós nos punimos por atos que nós fizemos nessa mesma existência nossa, só que lá atrás, quando a gente ainda não tinha tanto conhecimento, quando a gente ainda era mais ignorante, muitas vezes a gente para e se pune e fala assim, puxa vida, eu fazia isso, eu fazia aquilo, não é mesmo? Mas a gente ainda se punir dessa existência, ainda se for ver, tá bom ainda, né? Porque se a gente tivesse a lembrança das existências passadas, quanto mais que a gente não poderia se punir, né? Então, realmente, o esquecimento das vidas anteriores é uma bênção, né? Comparando, entretanto, a nossa situação com o estado menos lúcido de nossos irmãos encarnados, importa não nos esquecer que os nervos, o córtex motor e os lobos frontais, que ora examinamos, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis uma e outro ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, são respiradouros dos impulsos, das experiências e das noções elevadas da personalidade real, que não se extingue no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. Em razão disso, atendendo aos deveres impostos à consciência de vigília para os serviços de cada dia, desempenham função amortecedora. São quebra-luzes, atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolva. Além disso, nascimento e morte na esfera carnal, para a generalidade das criaturas, são choques biológicos imprescindíveis à renovação. Em verdade, não há total esquecimento na crosta terrestre e nem restauração imediata da memória nas províncias da existência que se seguem naturais ao campo da atividade física. Então, pessoal, aqui ele fala, né, do córtex motor e dos lobos frontais, né? Então, a gente vai estar falando um pouquinho, ó. O córtex motor, então, é essa parte aqui, né, mais escura, roxa, e o lobo frontal aqui, a parte rosinha, né? Então, graças ao córtex motor, a gente pode, por exemplo, fazer esses movimentos voluntários de forma consciente. Então, tudo que eu peço para o meu corpo fazer, então, essa informação vai lá para o meu córtex e é ele que manda, então. Levanta a mão, abaixa a mão, né? Então, é essa parte do nosso cérebro. Já o lobo frontal, pessoal, ele fica aqui, né, na parte da frente do crânio e ele é responsável pelo planejamento de ações, bem como o pensamento abstrato.
E ele também está relacionado com planejamento, de comportamento, pensamentos complexos e atividade básica é resultado de pensamentos e ações de acordo com metas, né? E como foi dito, pessoal, essas áreas do nosso cérebro, né, tanto o córtex motor quanto o lobo frontal, eles são responsáveis por amenizar informações, vamos assim dizer, né? Para que a gente não tenha 100% de memória das nossas experiências, tanto das vidas passadas quanto também durante o nosso sono, né? E também não tenhamos o esquecimento absoluto, né? Então ele faz, essas áreas, elas são responsáveis para que a gente não tenha duas vidas, né? Então assim, eu, Marielle, né, que sou Marielle aqui nessa existência, e eu, enquanto espírito eterno que sou, né? Então eu sou uma coisa só, né? Então é uma coisa natural, pessoal, é um ciclo. Então eu hoje, né, tô aqui falando para vocês, a gente tá aqui conversando. À noite eu vou dormir. Quando eu dormir, eu vou para a esfera espiritual. Aí a Ravena vai me acordar, eu vou acordar à noite, volta aqui pro plano físico, aí a Ravena acorda de novo e aí por aí vai, enfim. E se a gente ampliar ainda mais esse intervalo, pessoal, a gente tem a nossa existência aqui na vida física e a gente tem a nossa existência na erraticidade, quando a gente desencarna, que é esse período que a gente fica lá no plano espiritual. Então é um ciclo, é uma coisa natural, gente, que a gente vai passando e a gente então tem essas partes tão importantes do cérebro que faz com que a gente aí não tenha 100% das lembranças e acabe guardando um monte de coisa que, na verdade, não vai nos ajudar em nada, né? Então, ele dá, então, só uma quebrada no que a gente tem aí de recordação. Bom, na sequência, o Calderaro vem falar pra gente, pessoal, aquilo que a gente já comentou, né? Que todos nós conservamos as nossas tendências que quase equivalem à efetiva lembrança do passado, né? E que o tempo para recobrar essa consciência e a lembrança da nossa existência após a passagem ao plano espiritual é de acordo com o nosso padrão vibratório. E o tempo para nos desfazermos desses pesados envoltórios é por nossa conta, pessoal, porque nós temos o livre-arbítrio, né? E o Calderaro fala também que dentro da luta humana é indispensável que os neurônios se façam de luvas mais ou menos espessas, a fim de que o fluxo das recordações não modere, né, não reprima o esforço edificante da alma encarnada, empenhada em nobres objetivos de evolução, aprimoramento, enfim, né? E aí, quando eu li essa frase, eu fiquei pensando assim, né? Por que o Calderaro fala neurônios, né? Ele poderia falar tanta coisa aqui, mas por que ele falou lá? Por que os neurônios se façam de luvas, né? Aí, gente, a conclusão que eu cheguei foi o seguinte, né? Que é uma maneira do Calderaro dizer que, independentemente das tendências que a gente traz, né? E por mais que enxerguemos dentro de nós as nossas mazelas, né? Enfim, tudo que a gente ainda precisa melhorar, que isso não seja um entrave na nossa jornada, porque os neurônios são as células responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos e eles irão obedecer o que a gente, ou melhor ainda dizendo, o que a nossa mente mandar, né? Então, nós estamos no leme. Então, por isso que é importante a gente pensar que, independente do que a gente era até essa aula aqui, o importante é nessa aula para frente, o que a gente vai fazer? A gente tem tudo na mão, pessoal, a gente tem o conhecimento, é a gente agora pegar tudo isso e realmente fazer a transformação que a gente precisa, né? Importa reconhecer que a mente, no plano espiritual, age no organismo perispirítico com poderes muito mais extensos, né? Graças à singular natureza e elasticidade da matéria que nos define a forma. Isso, contudo, em nossos círculos de ação,
lá no plano espiritual, não evita as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis, as doenças complexas, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui, né, Calderaro falando, mesmo no plano espiritual, pessoal, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. Então, olha o alerta aqui, pessoal. Né, como eu disse agora há pouco, né, quanto menos denso o nosso corpo é mais fácil aceitarmos, assimilarmos as sugestões de ordem superior, não é mesmo? Mas isso não quer dizer que não seremos receptivos aos estímulos de baixa natureza também, né? Então, por isso que é importante, pessoal, a vigilância, né, para que a nossa vontade seja acompanhada sempre de ponderação e lógica, como o Jefferson disse na palestra da mente, né, que ele fez na segunda-feira, pessoal. Então, é muito importante esse alerta para a gente, pessoal. Aí, nessa altura aqui das elucidações, né, o André arriscou uma pergunta. Como interpretar de maneira simples as 3 regiões de vida cerebral a que nos referimos? Aí o Calderaro vem explicar para a gente. Nervos, zona motora e lobos frontais, os lobos frontais, no nosso corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiências e noções superiores da alma, constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho e da renúncia sem proveito. Para nossa felicidade, pessoal, o Calderaro ele traz tudo isso pra gente, né? Tudo bem explicadinho, tudo certinho, e ele traz também a solução, né? Para que a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável que se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina, bela, da fonte superior de idealismo elevado, né? E aí ele fala também que quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, nós também, né, por consequência, acabamos entrando em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas com condições análogas, iguais às nossas, né? Pessoal, o que a gente tinha para falar, né, dessa parte aqui do capítulo é isso daí. Na próxima aula, a Leonor vai trazer para a gente vai ver em qual campo de fixação da mente que estavam esses 2 enfermos do estudo em questão. Eu agradeço muito a paciência de vocês, a atenção. Fiquem todos com Deus e continuemos estudando. Assim seja.